podcast. Nós somos do Antes Tarde do que Nunca. Eu sou o Pancho, ao meu lado está Rafael Silva, multiempreendedor, idealizador dessa bagaça toda aqui. Como é? Comunicação na FURB. Eu acho que esse tipo de iniciativa, como o podcast aqui de vocês, já é um exemplo de que pode ser disruptura feito, e inovação em termos de comunicação, né? Arquiteto tem hater também, Nicolas? Meu Deus! Ótima pergunta. Arquiteto é só hater, porque se tem uma coisa que eu aprendi com 10 anos de faculdade foi criticar o trabalho dos outros. Seria legal se tu chorasse. Nessa hora? E aí a gente faz um corte agora ali, aí vai ser muito legal. Chorou demais. Bota uma trilha emocionante, exatamente, né, cara? Eu vou aproveitar a tua fala, eu adorei uma fala do Túlio lá do hotel, ele falou assim, como é que é? O ódio de todo sogro é um genro empreendedor. Sabe, eu achava que ele era ele mesmo falou o eco chato, né? biodesagradável, né? Achei sensacional. Achei sensacional essa Biodesagradável, cara. Vou até usar daqui pra frente, boa, cara. cara. Biodesagradável. E ele falou... Só existe uma pessoa mais odiada na empresa do que o filho do dono. Que é o genro do dono, porque nem filho e está se metendo no meio da confusão toda. Né? Então, assim, isso, para começar, justifica tudo que eu faço. Se eu ajudei 1, 2 pessoas, se eu ajudei 30, 50... Porque se eu posso fazer esse mesmo trabalho no meu escritório, ajudando 1, 2 pessoas, mas se eu estou no digital, eu ajudo 100. Eu ajudo 1000 pessoas. Não tem nenhuma fronteira. Né? Diferente do que muita gente pensa, né? Principalmente pessoas que não estão tão ligadas a esse meio, né? Pensam que inovação tem a ver com tecnologia da informação, não tem nada a ver. Inovação tem a ver com todo mundo, né? Ou seja, qualquer área, né, pode ser reconhecida por algum ato de inovação. Curta, siga o canal do Rafa Silva, por onde a gente transmite em tempo real também ali no YouTube. Aciona a sinetinha para receber as notificações e ouça no Spotify também. Procure lá por Antes Tarde do que Nunca, lá estão todas as 50... Olá, muito bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do que Nunca, esse podcast que acompanha você 2 vezes por semana com entrevistas super interessantes e inspiradoras com líderes, presidentes, gestores, empreendedores, inovadores aqui de Blumenau e da região. Se você não conhece o podcast, aproveita aí para se inscrever no canal Real Rafa Silva, que é por onde são veiculadas as entrevistas que a gente faz aqui. Tem várias. Quase mais 70, né? Acho que a gente já passou de 70. Já foi mais 70. A gente já passou de 70. E também siga Antes Tarde do que Nunca no Spotify. Lá você pode ouvir as entrevistas também, onde você achar melhor. Em casa, lavando louça, no carro, indo pra praia. O meu filho dormindo, tá? Dormindo ele liga ouve. E vai dormir. Já aconteceu várias vezes comigo. Eu ligo É. e durmo ouvindo o... Não Antes Tarde do que Nunca, porque com esse tu não vai dormir, não. Não vai conseguir. Verdade. Eu sou o Pancho, jornalista, ao meu lado Rafael Silva, criador desse podcast, tudo certo? Posso falar? Tudo Deve, certo? 100%. deve falar. Antes de falar da nossa convidada... E, poxa, veio uma sequência de homem, então... Finalmente, finalmente uma convidada. Finalmente. A gente vai falar... Temos que priorizar, né? Exatamente, dos nossos apoiadores, nada mais nada menos que a Transpotec, que está aí desde o começo apoiando a gente, Ricardo Oríbica, toda a turma da Transpotec que trata a gente, parece que a gente é de casa. Quero obrigado mesmo, Luan, que é do time de marketing, toda a equipe lá, e que... preciso dizer que não só apoia esse projeto, como apoia muitos outros projetos, Projeto Pescar, Zoológico, uma galera imensa. Então, obrigado mesmo aí pelo apoio de sempre, há muito tempo. E a outra, né, que a nossa convidada sabe muito bem quem é, que é a ProWay, em nome do Sérgio, Nayara, do Guilherme, de todo o time ProWay, que, na minha opinião, é a maior escola de tecnologia do mundo, na minha opinião. Formaram só no programa Entra 21, que eles são pai, mãe, tio e tia e avós, né? Eu sei que a Bluesoft também é forte lá, mas eles são incríveis e já formaram mais de 5.000 desenvolvedores. Ou seja, se não houvessem eles, nós estaríamos mortos nesse momento. Então, obrigado à ProWay por apoiar esse projeto. E hoje, né... Tem uma pessoa aqui, de alguma forma, faz... Com algum vínculo com o Entra 21 também, ter responsável também pela difícil tarefa, né, Rafa, sabes bem, de recrutar, de achar pessoas com potencial, não vou dizer nem com experiência, né, porque a gente precisa de pessoas com potencial, possíveis talentos aí na área de tecnologia da informação. Na área da tecnologia eu falo porque o Rafael investe nessa área e sabe muito bem como está difícil conseguir gente. E por isso, não por isso, mas também por isso a gente trouxe aqui a Mayra Pitts, ela que é do Grupo Selecionário, um grupo que cresceu horrores, diria eu, nos últimos anos. Mayra, obrigado pela tua participação.
Sou eu quem agradeço. Obrigada, Pancho. Obrigada, Rafa, pelo convite. É sempre uma satisfação poder falar um pouquinho de nós, né, para o público que acompanha vocês. Maravilha. A Mayra é do Grupo Selecionar. Como eu disse, o Grupo Selecionar é especializado em recursos humanos, né? Atua em diversos pilares agora na área de recursos humanos. Mas a gente vai contar um pouco dessa história, né, Rafa? Acho que isso. Como nasceu isso? Como é que começou? Porque a Mayra, até onde eu sei, ela foi colaboradora de empresas de RH. Não sei se teve um histórico antes disso, mas conta um pouquinho dessa história para nós, Mayra. Teve, Da onde sim. veio a Mayra Pitts? Isso, a Mayra Pitts trabalha já há 23 anos na área de consultoria em RH. Mayra. Sim. Começasse com o quê? 5 anos? É de mais idade? ou menos, é As claro. contas é o máximo. Caramba! Mais ou menos, mas 23 anos. Eu fui agraciada desde o meu primeiro emprego trabalhar na área de consultoria, né? E ali comecei como office girl, né, fazendo serviços de escritório, Isso fazendo em serviço de Blumenau? arquivo em Blumenau, Certo. na Arbeiten, né, Na uma Arbeiten, consultoria, hoje não existe mais, mas ali eu aprendi muito. Eu sou extremamente grata, né, pelo seu Vladimir, que hoje já nos deixou, mas ele foi assim um líder que me influenciou de certa forma, que me ensinou muitas coisas, né? E ali eu passei por todos os setores de uma agência de empregos, né? Na época era agência de empregos, então, desde a área de departamento pessoal, desde a área de serviço de banco, naquela época não tinha, as transações não eram feitas digitais, Sim. você tinha que ir com malote, enfim, comprar fichinha de vale transporte para os funcionários, é né? verdade. É bem assim. E aí fui crescendo, consegui a oportunidade de recrutamento, e fiquei ali 1 ano e meio, mais ou menos. Depois eu fui para uma outra consultoria, que ainda é atuante aqui no mercado de Blumenau e região. Fiquei por 7 anos. Lá, então, entrei como recrutadora, depois assumi a coordenação de recrutamento e seleção, e depois na área comercial, que eu digo que foi um dos maiores presentes que eu já recebi. Naquele momento, eu não fazia ideia assim, do quão era o meu potencial na área comercial. Né? Eu simplesmente pensava, nossa, o que eu vou fazer lá fora? Né? Porque naquela época não tinha Waze, né? Você tinha que pegar referência, você tinha que entrar nos becos e até conseguir chegar no cliente, né? E bater de porta em porta. Não tinha Hamper, Sales Navigator, não tinha nada disso. Hoje, o nosso comercial está no céu, né? Então, era bater de porta em porta mesmo, pastinha debaixo do braço, com cartão de visita. E, assim, foi um dos maiores presentes que eu já recebi, né? E ali eu pude perceber... No primeiro momento, já tomou como um presente ou tu ficou com Não, um ódiozinho? Com um ódiozinho. Porque a área Com comercial, ela ódiozinho. assusta, Sabe né? o que eu pensava? Querem me demitir. Primeira coisa. Caramba. Não, isso aí é típico do ser humano, né? Você não enxerga como uma oportunidade. Na época eu estava voltando de lua de mel, então 2004, casei, voltando de lua de mel, minha chefe disse, agora você vai para a rua e vai trazer cliente. Eu pensei, nunca, como? Não, uma pessoa que fica dentro de 4 paredes e, de repente, tem que ir para o mundo lá fora, bater de porta em porta, não vou conseguir. Primeira coisa, né? Como o ser humano é. A primeira coisa é pensar negativo. E foi um dos melhores presentes que eu recebi. E, junto, em paralelo, eu comecei a lecionar na Uniaselv. Legal. Então, eu, desde a minha época de faculdade... gestão de recursos humanos, administração de recursos humanos, gestão de pessoas para os times, para as turmas de RH, finanças, marketing, né? E eu tinha, desde a época da faculdade, porque eu sou pedagoga, um sonho de lecionar para jovens e adultos. E aí eu lembro que eu estava lá na lua de mel e botei aquilo na minha cabeça. Eu quero lecionar para a faculdade. Eu já estava fazendo o MBA em recursos humanos e casei em 2004, fevereiro de 2005 comecei a dar aula, com 23 anos de idade. Comecei a dar aula e naquela época o público assim tinha 40, 50, 60 anos, que era o público que retornava, né, para a universidade para ter oportunidade de estudar. E aí todo mundo me falava, nossa, Mayra, você vai dar conta? Pensa, você na frente da sala de aula, todo mundo te fazendo perguntas e você vai conseguir responder? Por um segundo eu pensei em desistir. Mas aí eu pensei, não, calma aí, se eu não fizer, alguém vai fazer. E talvez não fará tão bem feito como eu faria. Então, eu vou seguir em frente, vou fazer. Esse sempre foi meu sonho, e sonhos foram feitos para serem realizados. Realizei um dos primeiros sonhos, fiquei lá por 5 anos,
Na época, até a coordenadora dizia assim para mim, meu Deus, Mayra, como é que eu vou te colocar numa sala de aula, você com 23 anos, o diretor não vai aceitar. Eu dizia assim para ela, me dê uma oportunidade. Eu fico sem remuneração por 6 meses, vocês avaliam o meu potencial e, se eu não der conta, pode me demitir sem pagar nada. Na Selvis. Isso. Ainda na época da família ainda. Isso. Caraca, seu Tafner. apostaram em ti. Apostaram, porque... Ali tinha negócio. Tinha. Não, e foi excelente trabalhar com eles, porque assim, você era avaliado 2 vezes no semestre. Se você tinha que ter nota A, conceito A. Se você tivesse B, e tá certo, ele tinha que prezar pela qualidade da entrega para os alunos, né? Então, assim, a primeira vez eu lecionei para no primeiro semestre, 2 turmas, na qual 4 anos depois eu fui para a ninfa de turma. Essa turma me convidou. E outra turma de RH, que também fui nome de turma, teve toda uma comemoração. E depois, no semestre seguinte, 4 turmas, e assim foi. Até que eu engravidei, do meu primeiro filho. E aí, com empresa, porque antes eu não era dona do grupo selecionário, eu era empresária de outra empresa que ainda é atuante no mercado de consultoria de recursos humanos, que eu abri em 2006. Aí, com empresa, com filho, meu esposo viajava. Dando aula. Eu disse, não, agora é o meu momento mãe. Aí, conversei com a coordenadora e ela disse, Mayra, quando você quiser voltar, as portas continuem abertas, né? E aí fui viver esse lado da maternidade e empresarial, que não é fácil, são 24 horas, 365 dias ao ano. Você não tem mais folga, você não tem mais férias, você não tem mais nada. Mas isso é muito bom. Por quê? Porque não é trabalho, é diversão, é amor no que se faz. Quando encara dessa forma e consegue aproveitar dessa forma. Você vai viajar e leva todo mundo junto. Quando tu encontra esse lugar no mundo, é fantástico. E quando você tem uma equipe maravilhosa, quando você tem parceiros do teu lado, pessoas-chave, nossa, não tem porquê. Você pode, sim, se ausentar, você pode passear, você pode viajar, você pode viver também, porque o trabalho ele faz parte de uma vida em harmonia. E aí, então, em 2010, eu saí da Uniaselv, e na época com outra empresa, e aí vieram um grupo de empresários me procurar para a sociedade dessa outra empresa, que eu tinha aberto ali em 2006. Aí, num primeiro momento, eu não aceitei. Que não depois... era selecionária, era outra empresa. Era outra empresa. Tá. Mas também de recrutamento. Isso, também de recrutamento. E aí Até então, ela era só tua. Era só minha. Tá. Daí, esses empresários, excelentes empresários, me falaram assim, Mayra, a gente sabe que você vai crescer, mas você quer crescer de uma forma mais rápida ou você quer crescer aos poucos? Organicamente. E aí, na época, eu não queria sociedade e pensei, mas daí o apego, a minha empresa, a minha equipe, é meu, aquela coisa do apego. Assim, preciosismo, né? Exato. Aí, no último segundo, não, eu quero ficar como sócia, e aí foram eu mais 3 sócios, que foi, assim, 1 ano e meio de muita aprendizagem, que é aquilo que você falou, é na prática. Sim. Porque não tinha sociedade até então, né? Tu não tinha sócios. Era eu e tu eu. eras colaboradora, professora, empresária autônoma, vamos dizer assim, trabalhando sozinha, né? Única sócia. Isso. E só com recrutamento e seleção de efetivos. Com a vinda deles, a gente começou a oferecer temporário, Entendi. E aí já deu uma alavancada nos negócios. Só que era um momento que hoje, por exemplo, Blumenau tem muitas vagas disponíveis e muitos candidatos também buscando por trabalho. Naquela época era muita vaga. Entendi. E não tinha candidatos. Que loucura. Então, você tinha que desdobrar. Mas isso num setor específico que tu atuavas mais ou tu veio de A maneira gente geral? atuava mais no operacional. Quase têxtil. Isso, têxtil, metalúrgico. Já existia um vácuo, nessa mão de obra primária, sei lá se essa é a palavra. Isso, mas inclusive em outras áreas da empresa também era difícil de fechar vaga. Você enviava os candidatos, eles não iam na entrevista. Nossa. Você fechava uma vaga, eles não começavam no trabalho. Então aquilo Como assim, ia. gente? Bom, o mundo já não é mais o mesmo, Sim. Ficava pensando, o que a gente precisa fazer de diferente? Da forma que a gente fazia, já não
está mais acompanhando o ritmo. Será que são ainda os candidatos que são nossos clientes? Será que são as empresas? Ou será que são os clientes e os candidatos? Quem é que são? Né? E ali, então, como vocês vão perceber isso, né, na trajetória do Grupo Selecionar, que em 7 anos a gente alavancou e ainda vai alavancar muito, as decisões elas precisam ser rápidas. Não dá para demorar. É hoje e é agora. Claro, é todo um risco calculado, mas não é para amanhã. Vão ter operações que eu vou falar aqui para vocês que a gente abriu, tocou em 23 dias. Essa operação que a gente está começando hoje, levamos 23 dias para montar uma equipe, montar uma estrutura e hoje sai o primeiro alô. Caramba. Né? Então, assim, isso fez com que me impossibilitasse de continuar. E daí eu pedi, então, para sair. Eu saí e continuei prestando, porque, assim, como é que surgiu o empreendedorismo na área? Se a Mayra antes era CLT, né? Os clientes vinham me procurar. Mayra, a gente precisa que você nos atende. Você... Não, eu não queria mais saber de agência de emprego. Não Ou queria seja, mais. aquele temor pela área comercial, na realidade, se reverteu num patrimônio incrível, né? Porque toda essa relação com os clientes... Isso. E no momento da seleção também, né? Porque eu tinha uma coisa que se chama senso de dono. A empresa não era minha, mas era minha. Sim, como era se o meu fosse, né? nome. Era você que estava sobrenome. contratando para aquela empresa Sim. que ainda não era sua, mas o aspecto mental era. Sim, e o meu chefe sempre percebia muito isso, sempre valorizou muito bem isso. Tanto é que hoje esse meu ex-chefe é nosso prestador de serviço Olha só. na área de departamento pessoal e contabilidade. Então, por quê? Realmente e aí foi a nossa história, assim, da gente... De eu sair, então, dessa outra empresa, sair da sociedade, que antes era minha. Deixa eu só rapidamente conseguir encaixar aqui em cada Sim. tentar talvez até uma linha do tempo. Você montou a empresa, aí você veio sócios e viraram e ficaram sócios nessa empresa que você tinha. Sim. Isso. 4 anos eu fiquei sem sociedade. Isso. Por 1 ano e meio, 2, eu fiquei com sócios. E aí E aí eu saí. Saiu. Não quero mais, vou fazer outra coisa. Qual Não foi sabia ainda o que eu te queria. fez tomar essa decisão? Então, foi ali pelos meus 30 anos, quando nasceu minha segunda filha. E eu sempre falo isso para todo mundo. Todo mundo passa por um momento na vida de conflito interno. Seja cedo, só? seja tarde. E eu ia dizer isso, um conflito Por só. enquanto eu passei só por um. Será que vem bom. mais por aí? Que bom. Será que vem mais? Vem, Pode vai ser, aparecer. né? Em teoria para mim. Certamente Tá vem. bom. Legal, mas eu acho que talvez, dependendo da maturidade, o momento que aparece, né, esse conflito interno, você percebe assim, opa, tem alguma coisa de errado e eu preciso resolver. E foi aí, porque essa questão de trabalhar com consultoria em seleção, eu sempre fui muito, não quero, né, não é para mim, não sei o quê. E aí, quando eu descobri que a minha missão, meu propósito de vida é esse, e aí eu fui tocada por esse insight, né, através de toda uma terapia que eu fiz, de todo um aconselhamento, toda uma orientação de que, Mayra, você veio para esse mundo e você foi agraciada desde o seu primeiro emprego nesse trabalho, né, nesse segmento. Então, é isso que você precisa fazer para o mundo. E aí, quando eu entendi isso, o meu propósito de vida aqui, a minha missão nessa terra, só alavancou meus negócios. Mayra, até para ajudar quem está ouvindo a gente, que tipo de terapia, de aconselhamento, de auxílio tu procuraste nesse momento? Eu sou uma pessoa eternamente inquieta, né? Eu sempre digo o seguinte, que a gente precisa ficar 24 horas do dia feliz. A minoria vai ser um momento de tristeza, de angústia, de medo, de ansiedade, de receio, porque é normal, somos seres humanos e corre sangue aqui nessas veias. Normal, e a gente também precisa saber isso, o que é isso, para valorizar a felicidade. Certo. Mas tem pessoas que dizem que felicidades são pequenos momentos e momentos passageiros. Já pensou? Tu viver uma vida toda só esperando esses momentos passageiros? Eu concordo contigo. As pessoas geralmente colocam a expectativa num lugar, em algo, né? E esquece que é a jornada que é a felicidade. Aí chega né? lá, se decepciona, Isso. porque Pra não resu- alcançou Isso. aquilo que desejava. Para resumir, é aquela pessoa que trabalha para tirar férias, né? E não tira férias para trabalhar. Boa, É mais ou menos isso, né? É isso aí. Então, eu costumo dizer assim que... Sim, você tem que ser 24 horas feliz. E nessa minha inquietude, desde muito nova, desde o meu primeiro emprego, enquanto eu ganhava um salário assim, eu tirava uma porcentagem ali
para o autoconhecimento. Olha, Legal. Para bacana. investir em mim. Enquanto muitos acham que terapia é besteira, que é coisa para louco, porque eu dou conta sozinha, né? Que tem todos esses bullying, enfim. Eu sempre pensei o seguinte, que eu acho que cada profissional na sua expertise. E se eles existem, é porque eles podem, sim, agregar muita coisa. Né? E nem sempre o que a gente aprende de berço, traz de casa, que é uma crença, muitas vezes, limitante, e que nos deixa de proporcionar várias coisas, né? E que sim, pai, Não é mãe, suficiente, né? família, deu o seu melhor. Lógico. Professor, mestre, deu o seu melhor. Mas, às vezes, o melhor que ele recebeu também é ali. Então, você vê outras ideias, outras opiniões, outras formas de encarar, de perceber a vida, né? E outra, até hoje falei para o meu mentor, que eu estou fazendo uma mentoria, né, para uma trajetória de CEO, porque todo mundo já me chamava e eu não percebia. Calma aí, estão me chamando de CEO? Não sou isso, não. Não sou isso, não, aí. Então, vou ver se realmente sou. E aí, fazendo essa jornada de mentoria, eu percebi, e conversando com muitos CEOs, eles falaram assim, você já é, só ainda não se deu Não conta. sabe. Né? Ou não quis assumir, né? Exatamente. Vira essa chavezinha, né? E realmente você cuida de uma empresa, você tem 647 colaboradores, Imagina. você faz com que a sua equipe, né, traga Cara do Rafa faturamento para a empresa. O Rafa já fica louco com isso aqui, imagina com 647, né, Rafa? 647. Vocês obedecem, tem que ficar feliz, sorriso. E eu vou aproveitar a tua fala para dar uma informação muito legal. Assisti final de semana o Federer e o Fish, no Netflix. Conta a história do tenista que se abre para isso. Porque a gente tem esse aspecto cultural, né, de simplesmente não, tem que dar conta, dane-se, não procura ajuda não. Sim. Se ajuda e se vira. E não. Né? Quanto mais tu compartilhar, quanto mais tu escutar, melhor tu fica. Ajuda. E às vezes a gente faz o quê? Conversa com um amigo, conversa com a esposa, Que nem com o pode esposo. ajudar. E às vezes, será que é isso que eles querem? Ficar ouvindo lá as nossas lamúrias? Que para ele pode ser uma lamúria, mas para nós faz sentido. É algo que a gente precisa conversar. Então, falar com alguém que possa te orientar, que possa te aconselhar. E assim, eu não tenho dinheiro, né? Eu também não tinha dinheiro, mas eu deixava de comprar roupas, eu deixava de jantar fora, eu deixava de fazer várias coisas porque eu sempre acreditei no ecossistema da natureza. Você planta, você cuida e você colhe. Agora, se você nunca se preocupar com o plantio e nem com o cuidado diário, você não vai ter colheita. E a colheita só de erva daninha, que acontece da noite para o dia. Sim. Mas de E aparece do nada ainda, E né? aparece do nada, né? Não E precisa nem aí plantar. o primeiro vai lá e arranca a erva daninha. Então, você precisa cuidar, né? E cuidar do capital mais valioso, que é a mente humana. A mente humana transforma, leva a pessoa para o sucesso ou para o fracasso, né? Ou acaba vindo doenças psicossomáticas, né? Então, isso me fez tão bem que sempre foi um sonho meu levar a psicoterapia de uma forma acessível para as pessoas. E aí nós temos a nossa quinta vertical, que é saúde emocional. Ah, que bacana. Onde a gente tem a psicoterapia online, todos os nossos colaboradores, eles podem fazer uso, e não é acolhimento, é tratamento, é terapia, é sessão, né? Não é aquela coisa de 30 minutinhos e pronto, não. E gratuito. Que Caraca. bacana. É isso. E a gente já atende 2 clientes já daqui de Blumenau, uma cooperativa de crédito e uma empresa supermercadista, Amo e a Cooper. A Cooper legal. também amo Sim. eles. A gente teve o Osnildo aqui E sabe- e falta ainda o Adelino. E sabe qual é a satisfação? Eu sou cooperada já há mais de 2 décadas. Chegar lá e saber que a empresa se preocupa com quem está lá Sim, trabalhando também, exatamente. que se preocupa com a saúde emocional, e lá na Cooper fazer compra e ver que a empresa se preocupa com as pessoas que estão lá, principalmente pandemia, né? Sim, Então, exato. a Acho que pandemia ficou bem tá claro trazendo- nessa época quem é que se preocupa e quem não se preocupa, não é verdade? É isso. Vamos lá, só para poder, mais uma vez, a Resgatar linha do tempo. a cronologia. Então, você sai da sociedade, você para por um tempo, é isso que eu Tem entendi. E os Segunda-feira. clientes voltam novamente. Mayra, você precisa prestar serviço. Assediando o tempo todo. Por Mas você quanto precisa tempo prestar ficou esse serviço. assédio? 2 meses, nem isso. Não deu nem para tirar umas férias. Mas, E aí, sério,
cria a Selecionar. Isso. Aí, claro, tem toda uma questão contratual. Por um ano eu fiquei, né, Porque juntamente deve ter um ainda se no-compete, né? desvinculando. Sim. Teve um no-compete na saída? Isso, teve, né? Se desvinculando da empresa até. Não, agora acabou o período e você pode fazer o que Agora você eu posso queria. Mas quando eu empreender. saí da sociedade, eu não sabia ainda o que ia fazer. Mas o mercado, quando você faz bem feito, Te o procura. mercado ele te procura. E aí foi onde aconteceu a Selecionar Talentos, né? Isso em 2014. 2014, 7 anos. Selecionar Talentos com eu e mais 2 pessoas. Meu Deus, que loucura, Mayra. 7 anos depois, nós somos em 647. Quanto? 600. Fala bem assim, 647. 647. Isso. Caramba. É muito legal, né? Meu Deus, eu não sei se eu concordo contigo. É muito amor, Isso começou no gente. Edifício Flamingo? Isso, começou Continua no lá? Como é Edifício que- Flamingo. E aí lá nós já estamos em 4 salas. Agora a gente está tendo obra, está expandindo lá o administrativo. Então vamos ficar em 5 salas no administrativo, marketing, comercial, financeiro, seleção. E aí nós temos mais uma sala também na Flamingo, que é um espaço de call center. Temos no Alameda Office, né? 3 espaços. E ali na Itopava Norte, um prédio de 4 andares, mais de 2.000 metros quadrados. Caramba. Quando é que vai ter a sede da Selecionar? Né? O Logo. sorriso dela já Já Logo, tá planejado logo. já. Logo. É muito Ô, Mayra, me importante diz uma coisa, porque a Selecionar começou com recrutamento também ou ela já começou com uma... Recrutamento e seleção de efetivos. Mas isso abriu um Simplesmente leque gigantesco. Vocês têm isso. 5 pilares agora, né? Sim, 5 pilares. Como é que aconteceu essa evolução que fosse Isso. prestando atenção no que o mercado precisava? rápido, 7 anos, né? Exato, muito Sim. rápido. Bom, a minha vida toda eu trabalhei com mão de obra temporária, Lei 6.019/74. Então, logo na sequência, eu comecei a oferecer, então a gente tinha vagas efetivas, nós fazíamos a coordenação de várias áreas dentro do Entra 21 e também temporários. Então, a gente conseguiu a aprovação do Ministério do Trabalho em esfera federal, né? Não é assim, simplesmente oferecer, tem uma série de critérios para você ser certificada a oferecer essa mão de obra. E aí a gente começou a trabalhar. Bom, ali em 2016... Não, perdão. 2016 a gente começou. Finalzinho de 2016. É isso aí, finalzinho de 2016. Nós fomos chamados, né, pela Via Cred. Olha, Mayra, a gente precisa de uma proposta para o momento assembleário, né, que acontece de janeiro a abril. A gente precisa de uma proposta porque nós nunca nos aproximamos da meta de levar o número ideal de cooperados, né? Então, Durante as assembleias, para ter a votação, né? A participação Exato. deles, né? Então, o que você faria, né, para nos ajudar a aproximar da meta? Aí eu levei esse estudo de caso para dentro de casa, fiz um projeto, apresentei para eles, que a partir de uma boa contratação, de uma contratação qualificada, é que você consegue trazer os resultados. E aí eles aprovaram esse projeto. Em 2017, a gente fez os convites, né, da GO, porém, como temporários. Então, eles ficavam lá no cliente. Eram 150 pessoas que eles ficavam no cliente. O que ocorreu? Eu adoro estar próximo ao meu cliente. Na época era eu, mais, 5, 6 pessoas, né? E eu cuidava muito da gestão dessas pessoas junto com o cliente. Eu não deixava ele sozinho. Sim. Então, volta e meia eu estava lá, era para aplicar um feedback. Naquele ano, acho que só 10 pessoas foram desligadas, muito pouco, porque foi bem assertivo a seleção, né? De 150. Isso, foi muito o turnover foi muito baixo. Então, assim, eu estava muito próxima do cliente. E quando a gente terminou, no dia da GO, lá na Vila Germânica, eu lembro, eu estive presente naquele dia, e era o pessoal da cooperativa cedendo a sua cadeira para o cooperado sentar, de tanta gente que tinha. Muita gente. Eu vi o olho do seu Moacir brilhar lá na frente de tanta gente que tinha na Vila Germânica, né? E o que ocorreu ali? A gente precisava levar 83 mil, era a meta. A gente levou 87 mil, 4 mil cooperados a mais. Isso nos proporcionou entregar resultado. Em quanto tempo esse projeto? 4 meses. 4 meses. 4 meses você tem que fazer ligação e tinha que participar de todas as Aqueles assembleias. encontros, E na encontros. Assembleia Geral, 83 mil cooperados. E a gente levou 87. E aí, numa das idas lá,
eu ouvi um pensamento do cliente, assim, né? Ele fazia parte de convites do Progrid, do EBV, com empresas de Progrid outro estado. É um projeto de educação da Viacred, só para contextualizar. Exato, para os cooperados, Isso. né? Então, eles tinham com Florianópolis e com Curitiba e não estavam satisfeitos. Eu acho que numa ligação, não me recordo mais o momento, mas ele assim, meu Deus, assim, ele pensou alto. E aí eu pensei, né? Ficou aqui dentro da minha coisa. Ofereço ou não? Ofereço ou não? Essa Ofereço mulher ou não? é uma hiperempreendedora. Aí eu assim, bom, não, eu já tenho, talvez é uma oportunidade, eu vou atrás do talvez. Ô Danilo, e se eu te oferecesse esse trabalho? Aí ele assim, olhou, sério, Mayra, tu farias isso por nós? Eu amo a Viacred de paixão, paixão né? é bacana, também sou Meu apaixonado Deus por do céu, faço tudo por eles. E assim, faço sim. Não entendia nada de call center, nada de sistema de telefonia, nada de informática, nada. Montei o projeto, eles apresentaram para o Vanildo, aprovou e começamos em 4 de setembro de 2017 com o Contact Center para eles, fazendo convites de EBV, Encontro de Boas-Vindas. Depois, já passaram para a gente Progrid, e aí foi de 30 PAs que a gente começou, logo passamos a 100 PAs. Nossa, só para o Unicred. Só para Viacred, perdão. só. Viacred. Aí para outras cooperativas a gente também trabalhou para Cívia, para Credcoop, né, para Credfos teve e para o momento assemblear mais outras cooperativas também do sistema AILOS, né? E aí foi fascinante aquele mundo, né, e o atendimento do blumenauense, né, o carinho que se tem no telefone, faz toda a diferença. Como tu consegue transplantar esse carinho para as pessoas que tentam lá no telefone, falando geralmente com pessoas que não querem atender ou que se atendem, às vezes não são tão boazinhas assim. Como é que quantas pessoas hoje estão nesse modelo de negócio? Eu acho que assim, hoje o maior desafio é levar o DNA adiante, né? Eu sempre falo isso para os meus líderes, porque é um ecossistema. Eu não consigo mais estar com os 647. Porque antes eu tinha 150 pessoas, eu sabia o nome, sobrenome, quantos filhos tinham, quem eram os filhos, o marido, sabia de tudo, da vida toda. Hoje não tem mais. E, de certa forma, em algum momento, isso já me frustrou. Poxa, eu já não sei, já não... Sabe que às vezes eu penso assim, se não está com o crachá... Às vezes eu vou passar pela pessoa e nem vou cumprimentar. Por quê? Porque eu não me recordo. Então, eu sempre falo isso para os meus líderes. Eu preciso cuidar bem de vocês para que vocês cuidem bem das pessoas. Mas, mesmo assim, eu dou umas escapadinhas. Eu gosto de estar lá com o pessoal também, animando eles, conversando com eles, né? E sempre falo isso para a minha equipe. Quando o poder bater na cabeça, se isso um dia acontecer comigo, essa loucura, vocês me puxam para a terra e dizem, olha... Né? Não é assim Respira. Que você queria, Mayra. Era diferente. Difícil, né? A maturidade... E eles podem falar, a gente gosta, sim, de estar junto, né? A gente faz agora encontros com todas as regras da pandemia e tal, mas a gente vê quanto isso tem ajudado, né? Que é o líder servir né? a pessoa ali da empresa. Então, a gente gosta de cozinhar para eles, né? A gente faz, assim, várias atividades que mostrem o quanto a gente tem carinho por eles. Porque, assim... Se eles estiverem bem, se eles estiverem felizes, eles vão atender bem o nosso cliente. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que tu conseguiu recrutar tanta gente? Ela já tinha experiência, né? Não, até entendo isso. Mas tu teve que levantar pedra, tirar as pessoas debaixo da pedra? E aí, Mayra, eu quero te perguntar, só complementando, né? A operação de call center representa o que do grupo Selecionar? Das 647 pessoas, 450 são do Contact Center, mais de né? 2/3, então. Isso daí. As outras, a gente tem a área de outsourcing tecnologia, né? Então, nós temos alocados, espalhados aí pelo mundo todo, não somente mais Brasil, né? E que é uma área muito forte também, porém é uma área que precisa olhar, né? Até estava falando isso com vocês anteriormente, o quanto que a gente precisa capacitar novos talentos, né? Porque os programas que hoje existem, eles não dão conta da demanda. O mercado de tecnologia, e você sabe bem disso, né, Rafa? Ele está muito aquecido. Então, principalmente depois que veio a pandemia, os projetos engavetados estão sendo colocados em ação. Todos de uma vez. Só agora. Esse é o problema, né? Não, e todos de uma vez só, né? Tipo, os projetos com relação à digitalização. Que estava lá para médio prazo, não, eu achei agora. Que eram os projetos com relação à educação e tecnologia, né? Esse aí que deveria ter sido feito há 20 anos atrás.
atrás. Não Isso só, aí. todo É. sentido. Então, a gente tem muito talento vácuo. bom, Hoje muita tem um pedra vácuo. preciosa, que assim, que lapidada, que tendo o recurso, porque muitos não têm condições de pagar 5, 10 mil reais um curso de tecnologia. Nem sabem que existe a profissão. Nem sabe. Na maioria ele não sabe. tem o dom, mas ele nem sabe o é. que é aquele dom, entendeu? Ele acha que é mexer no computador, é abrir o computador, arrumar, né? Que não é software, que é hardware. Sim, ele exato. nem sabe o que ele tem de dom. Então, eu acho que, né, a seleção ela casa bem para isso, que é encontrar essas preciosidades, né? Essas pessoas que começam ali, recebem todo aquele ensinamento. Os e invisíveis, depois... né? Porque eles não sabem que servem sabem para se mostrar. aquilo e a empresa não encontra eles em lugar nenhum, né? isso Porque eles aí. também não estão lá pela vaga. Isso aí. Como acho que para qualquer empresa que vai existir daqui 20 ou 30 anos, o que tu faz é praticamente o combustível de qualquer negócio. Acho que tu fala lá no começo, antes de a gente estar no ar ainda, tu fala que Sim. tudo é pessoas. Hoje tudo é pessoas. Podem ser substituídos por máquinas, mas vai ter pessoas que vão construir final. essas Sim. máquinas. Ponto né? final. E tudo clientes são pessoas, as pessoas, né, os donos da empresa, tudo é pessoas. Como é que tu está se preparando para esse novo mundo? E assim, isso já percebeu, o teu tamanho já diz um pouco disso. Agora tem os prêmios, né? Best Place né? O melhor lugar para se Vai em trabalhar. 2023, a gente está se preparando para isso. Como é que tu está se preparando para tudo Sim. isso? Porque e isso também não é ruim, porque as empresas precisam internalizar essa inteligência que tu Sim. tens e que a tua empresa tem. E mesmo assim, a gente tem dificuldade. É. E muita. Né? Como diz o meu mentor, arrumar a noiva para o dia D, né? Para o casamento. Então, assim, cuidar dela. Né? Então, o que é necessário fazer? Então, o que ocorreu? Ano passado, a gente teve ali no momento, dia 18 de março, né? Sim. Manda um monte de pessoas de férias para casa. Outras, eu fiz desligamento de 150 pessoas. Foi um dos piores dias da meu minha Deus do história, céu. sabe? De ver aqueles rostinhos, mas aquilo me fortaleceu e eu pensei, não, eu vou atrás e vou trazer mais projetos. Eu fiquei parada em lockdown? Não. Eu fiquei trabalhando na call com o cliente, pensando em várias outras coisas. Foi aí onde surgiu a vertical da saúde emocional, né? Mas principalmente, e o nosso cliente ele sempre é muito apoiador, assim. Ele também não nos desligou da noite para o dia, né? Foi porque os eventos não se tinha mais presencial, exato, não sim. tinha mais razão de existir. Mas a gente se dá a mão. Não, vem ajudar aqui, vamos ajudar ali, vamos ajudar lá. E em agosto a gente encerrou as atividades, né? De convites, porque não se sabe ainda como iria ficar. Algo que a gente achou que ia ser em 30 dias, 60, se tornou aí Exatamente. quase Eu que achei em que 2 quarentena anos. era 40 dias, depois tudo Exato. voltava ao normal. Não foi bem assim, né? Então, só que nesse meio tempo, finalzinho de 2019, a gente estava negociando com a Serasa. Bom, quando deu o lockdown, eu disse assim para o meu cliente, agora posso esquecer? Não. Pode, e aí construção civil logo deixou, né, pôde atuar, não, pode aproveitar para arrumar a área ali. E aí a gente fez toda a obra e dia 27 de maio, então, de 2020, a gente começou com atendimento digital, que eram 30 PAs. E aí foi. Toda seja, semana tinha aumento de capacity. Providencias tudo. Entregas o call center montado para a Lindo e empresa, para a Serasa, no caso. Aliás, os meus arquitetos são excelentes. Ela Lindo está e falando isso, a maravilhoso. arquiteta dela é minha mulher. Só Só isso. Então, isso, o nome dela qual é? A Isabela, Aí, gente, então. da tal. Isabela e Sávio, olha, fazem um excelente trabalho, podem contratar. E foi ali que a gente cativou também o nosso cliente, né? Porque a estrutura de contact center, eu já disse que eu nem quero fazer benchmarking, eu nem quero ver como que é feito em outras operações. Sim. Porque eu quero sempre levar um melhor para o cliente interno e externo. E aí, desde o início, espaço de descompressão, né? Estrutura adequada de trabalho, um ambiente descontraído, café, enfim, várias coisas assim que a gente deixa, né, à disposição que fortalece assim, Tornar um essa ambiente vida prazeroso, de qualidade, né? né, no trabalho. A pessoa tem que ir lá trabalhar o dia inteiro, né? Ela tem que se sentir no E Eu a gente tenho tem que ver geralmente brilho call no center, aquele ambiente tóxico, né? Exato. Não, a eu conheci pessoa call tá lá, centers há 20 anos que era um absurdo, né? Era uma loucura. Tanto que a rotatividade era gigantesca
gigantesca, né? Porque, óbvio, como é que tu vai aprender Como a é que tu pessoa aguenta aquilo Exato, ali, É. exato. E aí o que aconteceu? Muitas das pessoas hoje tem um case, né, que eu sempre gosto de falar, que começou com uma gente, foi para monitora de qualidade, foi para supervisora de qualidade, hoje ela é coordenadora da minha operação premium. Em 1 ano e 3 meses. Caraca. Olha a possibilidade, Que evolução, né? E assim, Blumenau a gente tem essa presteza, essa qualidade no atendimento, essa diferenciação, esse Nossa tato, região, né? né? Ela tem um... Isso, e o cliente percebe isso na gente. E aí, em setembro do ano passado, veio uma requisição praticamente para a gente quadruplicar a operação. Foram uma contratação de 550 pessoas em 45 dias e montaram uma estrutura de mais de 2.000 metros quadrados. Isso também para o Serasa. Com tudo que eles têm direito e merecem. Lá foi. Aqui. Trabalhado, mas finalzinho de outubro a gente entregou e começou o primeiro atendimento. Então, hoje a gente atende para a Serasa todo o canal digital. Né? Então, nós somos responsáveis pelo RA, inclusive, esse mês estamos com a nota 8, super feliz, rumo ao RA 1000, né? Porque a gente... O RA é um NPS? O que é o RA? É o Reclame Aqui, é um o RA, site, tá. isso. E O RA do Reclame Aqui mesmo. Isso. Exatamente. Tá. Então, a gente ano passado ganhamos a certificação e esse ano a gente está rumo a ganhar a certificação também. Que A gente bacana. cuida do Gov, das lojas Apple, Google, nós cuidamos da Facebook, Caraca. WhatsApp, tickets por e-mail, enfim, tem a central de ajuda, né? Todo contato digital que o cliente Isso, teve, passa vocês por tentam nós. resolver. Exatamente. Entendi. É, E passa aí por sim, nós. ou seja, se eles resolvem com você, minha mão de obra está indo embora. Poxa. Se vocês resolvem, ele não vai lá no Reclame Aqui, vocês ganham uma certificação deles, que hoje em dia existe, né? Na verdade, ele até vai para o RA, Entendi, mas porque a velocidade depende... de resposta. Isso, o SLA precisa ser rápido, a qualidade nesse atendimento, trazer esse consumidor para o nosso lado, tratar ele, né, com carinho, com dedicação, com responsabilidade, né, para ele valorizar o quanto que a empresa, né, tá ali para ajudar, para resolver da melhor forma possível, né? Então, e aí ano passado, então foram essas contratações. Esse aspecto, assim, eles terceirizam isso contigo, é muito sensível. Né? Pensar que tu toma parte dessa parte tão sensível, que é um momento que o cliente está falando mal da tua empresa Sim. e tu vai terceirizar isso aí, realmente porque o trabalho ele que já tu vem faz é muitas exponencial. vezes atritado, né? Algo está dando errado. Então, a forma que você acolhe ele, a forma que você mostra interesse em querer ajudar e resolver faz toda a Por isso a diferença. É isso necessidade. que ele quer. É Porque isso. eu acabei de receber hoje ainda um diretor meu de uma empresa, ele mandou um textão no cliente, foi no Google. Eu falei, cara, exatamente isso. Eu falei, eu vou lá conversar com ele quer te escutar. É isso aí. Ele quer ouvir. E a gente gasta 80 e quase 90 mil reais em publicidade. Se no mínimo tu vai ter que fazer um bom trabalho para ele, porque senão esses 80, 90 mil reais aí vão pro ralo. Então ele quer escutar, ele quer ser escutado. Mas eu acho legal e até disruptivo que eles estão terceirizando isso contigo. Então, Sim. realmente mostra o valor do teu trabalho. Sim, mas assim, ó, a parceria que se tem que ter hoje com o cliente, o nome já diz, é parceria. Né? A nossa empresa também tem problema, como em todas as outras, mas é a atenção que a gente dá a essas situações que acontecem. Né? E nós estamos juntos, sem medir força, sem dividir para lados. É Serasa ou é Grupo Selecionar. Tanto é que nas nossas paredes está muito explícito isso, Grupo Selecionar mais Serasa. Né? Então, isso é muito importante, essa união em prol do melhor atendimento para a Dona Maria. Né? E quando um parceiro ele se preocupa com o cliente, Isso com que eu o ia resultado daquele cliente, como ele tem senso de dono, seja CLT ou seja um parceiro de negócio, ele tem senso de dono, a consequência é o sucesso, é o bom resultado. Não, eu digo até no caso o contratador, né? Quem contrata o teu serviço também tem que ter esse DNA, vamos dizer assim, né? Não adianta, porque deve ter muita gente que não está nem aí. Tem. Que quer mais é que botar a gente para atender e, ó, Isso. quero Telefônicas, na maioria. não quero Mas, saber. Pancho, isso se conquista. Sim, como o Rafael lógico. falou, é relacionamento. Então, não é só relacionamento com o cliente interno, mas com o cliente externo. E aí, às vezes, a gente tem essa dificuldade de profissionais que vêm e não sabem nem como lidar com essa relação. Porque no mercado lá fora, né, até a gente fez uma contratação agora que ele falou assim, meu Deus, parece que eu ainda estou nas nuvens. Porque
não é isso que acontece lá fora. Tem certeza que isso é aqui dentro mesmo? E para nós é essa naturalidade, né? Que atrás de um CNPJ existem CPFs, né? Existe uma vida, existe um interesse, existe um respeito, existe várias coisas, né? Então é assim que a gente constrói a nossa história. Ô, Mayra, além do Serasa, que pelo que eu percebo é um grande parceiro do Grupo Selecionar hoje, vocês têm outras operações também? Temos. Tem essa preocupação de não, como disse o Rafa até na entrevista anterior, de não depositar todos os ovos numa cesta só? Tem sim. Então, as verticais de negócios são Selecionar Talentos, que é toda a parte de seleção, de efetivos. Que deu origem ao grupo, né? Na área de Tech Recruiter também, temporários, terceirizados, né? Somos bem fortes na terceirização também. O outsourcing TI e parte de consultoria, saúde emocional e contact center, né? Mas hoje as verticais mais fortes são outsourcing TI e Sério mesmo? contact Tu ainda center. consegue achar para fazer outsourcing? Consigo. Até quando eu não sei. Mas a gente consegue. Você está pegando no berçário? Pior que não. Eles abrem a vaga pedindo senioridade, né? Então, mas a gente consegue, sim. Tem um leque de ferramentas e de forma que a gente faz para ir lá, né? Pensar aquele profissional. Mas eu confesso que precisa aumentar, né? Precisa diversificar essa mão de obra, qualificar. Por isso, assim, né? Minhas ideias já estão indo para esse ângulo também. Tu achas que tem talentos escondidos em outras áreas, é isso, mais ou menos? Tem outras áreas, talento que nem sabe que o seu talento é área de tecnologia, né? Não teve oportunidade ainda de saber, né? É isso que é complicado. Tem muito. A gente tem um sistema de educação todo nacional que não fala sobre isso. Né? Não estou falando há 100 anos que não fala sobre isso. Então, existe uma dificuldade absurda. E esse, talvez, nesse momento, pelo menos nos últimos 5 anos, é um dos melhores... É uma das vagas, cara, que pagam muito bem. Né? Tem aumentado, né, o salário por Sim. conta da escassez, né? Da escassez de mão E de não obra. só isso, hoje, ainda agora, tirando fronteiras da frente, não trabalha mais só para Blumenau, trabalha em qualquer lugar do mundo, entendeu? Então, nós temos alocados que fazem parte, né, trabalham com gestão hospitalar, que está lá na Alemanha, está lá no Japão, e né, esse pertencimento é muito legal, né, de saber que você... Eu acho que assim, né, a motivação 3.0 fala, né, você tem que ter autonomia, excelência e propósito, né? Porque o dinheiro, a forma de remuneração, ele vai te satisfazer por um tempo. Sim. Ele é necessário no mundo capitalista que a gente vive, mas ele te satisfaz por um tempo. Agora tem que ter algo maior do que você por detrás no seu trabalho, né? Mayra, a gente está chegando no final, mas eu quero pegar um gancho interessante que eu achei o seguinte. Vocês tiveram um crescimento rápido, né? Provavelmente no início ali veio pelas oportunidades que foram surgindo, que foste identificando, sem muito planejamento, mas chega uma hora que tem que parar e, peraí, tem que planejar. Isso. Como é que foi, quando é que veio esse insight de parar tudo em termos, né? É modo de dizer, e fazer esse planejamento, e o que vocês têm planejado para o futuro? É isso aí. Porque o crescimento, eu sempre digo, com o crescimento vem a dor. A dor do crescimento é natural. Quando se cresce, tem dor na perna. Eu sempre digo uma gestação, por mais que a gente quer, né, aquele bebezinho, mas o corpo modifica. Exatamente. Então, assim, a gente está passando, sim, agora, nesse momento, pela dor do crescimento, que é uma dor boa de se trabalhar, de se lidar, né? Não tenha então, dúvida. assim, a gente não tinha área de DHO. Nós não tínhamos gerência financeira, nós não tínhamos gerência de planejamento, de qualidade, nós não tínhamos nada nessa área. E a gente começou a desenvolver essa área e trazer uma liderança. Então, éramos eu e mais um diretor, né, na operação, e máximo coordenadores, assim, né? Então, a gente fazia muito operacional também. E aí começou com essa visão estratégica de você trazer pares junto com você, né? E de você criar uma governança. Então, esse é o momento, a gente está assim, o ano todo, mesmo que com o crescimento do ano, a gente tem que cuidar, né, dos OKRs, da estratégia, onde que a gente quer chegar, desse revisitar o planejamento que, sim, antes não foi muito formalizado, né, mas se sabia e diariamente se alcançava aquilo, porque não estava no papel, mas estava na mente. E todos os dias a gente não deixava para amanhã o que a gente poderia fazer hoje, né? Não postergava. Então, se alcançou
sou. Mas agora, com mais pessoas, é importante ter isso compartilhado, Bem né? mais pessoas, E né? não se alcança o que não pode ser medido, né? O que não se mede, não se alcança. Então, a gente precisa mensurar, medir para poder compartilhar com todos, né? E principalmente desenvolver essas lideranças, né? Querendo ou não Isso. querendo, você é o aspecto inspiracional. E é importante que outras pessoas também comunguem Isso. disso e também sejam inspiração para elas, né? Isso, Então, porque ano passado veio essa seguinte frase para mim, né? A empresa precisa funcionar além da Mayra e do Anderson, né? final. Então a empresa não é mais nossa, a empresa já é do mundo já. Fala do Anderson um pouquinho. Ah, o Anderson é. Brincadeira. Bom, o Anderson também é meu esposo, né? Ele trabalhou com quase 20 anos como gerente de vendas numa empresa têxtil aqui de Blumenau. Qual empresa? Mas é a Teca. Ah, a Teca também. Isso. E ele sempre gostava muito, amava o que fazia e tal. E eu sempre tinha uma preocupação de tirá-lo de lá, né? Porque quando se faz o que gosta, precisa Sim. seguir. Porém, a empresa estava crescendo e eu não conseguia mais atender sozinha, porque eu faturava, eu vendia, eu cuidava das pessoas, eu cuidava da tecnologia, não dava mais. E aí eu falei para ele, olha, e já estava na nossa programação dele vir, ou você vem ou eu preciso contratar outra pessoa, porque sozinha não dá mais. Ele disse, não, eu vou. E aí vai fazer agora, no começo do ano que vem, 3 anos que ele está conosco. Já faz 3 anos. Legal. E ali a empresa... Decolou. Não é que eu quero falar, mas ele é bom. E vocês conseguem ficar em casa sem falar da empresa? Vocês Legal. conseguem separar esse Então, ambiente? Teve um cliente, né, um vice-presidente de uma empresa que falou isso para mim. Como é que vocês conseguem? Porque vai fazer 17 anos de casado em novembro. Como que consegue? Nós temos um acordo. Empresa é empresa e a gente quebra o pau mesmo. Nós... A Isabela sócios, que fale, a como Isabela que fale, interessados. pergunte Ela para tá ela. fazendo assim com a cabeça, ó. Assim. É bem assim, mas lá é sócio e sócia. É Mayra e Anderson em prol do grupo selecionar. Não tem nada, às vezes a gente fala de trabalho em casa também, mas compreende o outro. Não, hoje eu não quero falar de trabalho, hoje eu não quero falar da empresa. Ou então, às vezes, a gente está ali no quebra-pau e não vamos chegar a lugar nenhum. Aí a gente começa a rir, amanhã a gente resolve. Aí a Vamos gente abrir uma garrafa de vinho, amanhã a gente resolve. Isso. Aí se encontra no dia seguinte, 1 minutinho resolveu algo que era tão simples. Então, assim, não é a minha opinião, não é a dele. É uma terceira opinião construída por nós dois. Que E aí esse acordo deu muito certo. E essa tua inteligência emocional, né? Falando contratação, a gente precisa muito lidar com gente, a gente precisa muito disso. E essa maturidade que tu desenvolve, eu acho que não tem como não acrescentar isso, né? Então, vocês não eram sócios há 17 anos atrás, vocês se tornaram depois que vocês já eram maduros com relação à consciência. Exatamente. Então, o casamento já é uma sociedade, Total. né? Tem despesa, tem Total, receita, total, né? total. Você precisa alavancar seu patrimônio e tal, você precisa educar seus filhos. Então, é mais difícil do que uma empresa, né? Já é a terceira via, né? O casamento já é a composição de uma terceira via além dos dois, que é a soma dos dois. Então, essa maturidade trouxe para a empresa e realmente parece que foi incrível, mas eu tenho umas perguntas para fazer. Posso Faça, tocar por ali, favor, Paulo? que a gente Vai já ser a tá- primeira vez que eu faço sem cola. Tá? Olha só, quero ver se decorou. Eu tenho um problema de memória. E legal que fala da Teca, que o Evo estava aqui no outro podcast, o pai dele teve a história com a Teca e que montou a Construcolor depois da Sim. Teca. Verdade. Nós somos clientes da Construcola, eles sempre nos cedendo lá as tintas para pintar as obras. Meu Deus, você deve ser um cliente assíduo, né? Então você montando. Se Já- está já tá expandindo assíduo, desse já. jeito, né? Já. É verdade. Qual foi uma péssima escolha ou o maior desafio? Em toda a minha trajetória ou toda a exclusivamente? trajetória. Da trajetória. Péssima escolha ou maior desafio? Péssima Todos escolha. são- Péssima escolha, uma- pelo jeito, não tem, né? Porque geralmente essa a gente lembra rapidinho quando tem alguma coisa. Não, eu acho assim, ó, sempre vai ter, né, péssimas escolhas também. Mas eu acredito que é através também dos erros que a gente aprende. Eu prefiro olhar para esse lado. Sim, eu acho sempre. que precisava Eu acontecer para eu ser quem eu sou hoje. Então, se eu olhasse para trás, talvez na minha outra empresa eu diria assim, não teria feito sociedade. Entendi. Mas Não eu não fala seria
E Fala isso pras câmeras. mas olhando naquela época, sim. Mas foi uma das melhores coisas que me aconteceram. Pô, uma escola, exatamente, foi Quanto necessário, que eu né? aprendi com eles, Foi necessário, isso empreendedores que eu ia dizer. maravilhosos, natos, pessoas assim. E assim, não tem concorrência, né? Porque tem campo para todo mundo. É então eu sou eternamente grata, talvez, porque eu saí de uma empresa que eu criei e depois, sem saber o que eu ia fazer, acabei criando outra. Talvez estivesse com a mesma ainda, né? Mas talvez ainda estivesse pequena. Sim. Eles me proporcionaram muito crescimento também, muito conhecimento, né? São os Então, males eu não que vêm digo- pro bem, né? eu não digo que são... Naquele momento, talvez foi uma escolha não tão boa, acertada, mas que no fim ele que gerou. Mas por isso que eu falo para as pessoas. Às vezes você acha assim, poxa, uma porta se fechou. Ou algo não aconteceu da forma que eu planejei. Espera, hoje tu não sabes o porquê daquilo. Adiante você vai entender que era necessário aquilo, né? Então eu encaro É assim como... dificílimo naquele momento, mas lá na frente você Ah, vai olhar sim, para sempre. trás e vai Isso. perceber, caraca, que fantástico que foi. é isso Se não aí. fosse aquele tombinho ali, eu não estaria aqui Sim. nesse momento. Teve uma vez que um cliente meu também não fechou uma proposta que assim, ó, era a proposta do ano. E não fechou. E eu alcancei isso, tá? Não fechou. Mas aquilo me fez, opa, eu Manda o posso arroba ir dele, além. vamos todo mundo lá falar mal dele agora. Não, eu posso ir além. Eu acho que mais um presente que eu ganhei me fez enxergar o quão grande é o potencial e Legal. o quão grande você pode caminhar, não ficando, né, não depositando os ovos sempre na mesma cesta, né? E aí ano passado veio a pandemia, a crise para muitos empresários e nós só crescemos com a crise. Por quê? Porque não estava. Agora, se tivesse só em seleção de, sei lá, 300, 400 vagas que a gente teve, foi para 20 vagas. Meu Deus. Eu tinha fechado a empresa. Claro. Loucura. Meu Entende? Deus. Então, por isso, tem que diversificar. Porém, a gente precisa também dar foco em tudo, né? Posso ter vários, mas com foco. Exatamente, isso que eu ia dizer. Não dá para largar uma coisa em detrimento de outra, né? Se fosse empreender em algo totalmente diferente, o que você faria? Talvez até é um spoiler para o futuro, né? Porque pela risada tu já sabe na hora o que é. Já tem aí mais, como diz a Gabi, a nossa gestora de marketing, mais vertical nascendo, né? Ai, ai. Quando você empreende, você não é empresário, você empreende. Como ali no Contact Center, eu não sabia nada. Você vai atrás. Né? Porque isso é alguma coisa que já está dentro de você. Então, eu sempre digo assim, eu lembro que uma vez o meu esposo falou, quando eu saí da sociedade, e na época a gente tinha, nasceu a Carol, 2 filhos e tal, ele disse, tá louca sair da sociedade? Como assim? Tal? Eu digo, não se preocupe, que dinheiro e alimento nunca vai faltar. Eu pego ali o leite condensado, eu faço brigadeiro e saio vendendo de porta em porta. Sim. Aliás, eu comecei a fazer isso nos meus 8 anos de idade. Eu esqueci de falar para vocês. Olha que bacana. Com 8 anos vendendo docinho de porta em porta, né? Ajudando a minha mãe, a minha oma a fazer docinho. E assim eu comecei a minha vida comercial sem saber, né? Eu ia falar disso agora. Exatamente. Tava lá, comercial, né? Aí soltava cachorro em cima de você. Era cliente que fazia cara feia, era embaixo de sol, de chuva. Sim, e você tinha que cuidar da sacola para os docinhos não quebrar, porque tinha que estar intacto, né? Na mão do consumidor. Então, é isso, assim. Mas se fosse eu daria jeito em tudo. Mas nunca pensou em nada? Não teria uma vontade assim, oculta, guardada, assim, que depois... Uma agora... escola? Acho que para a escola tá ali no olhar, né? Não, isso aí tá no radar. Tá no radar já. Educação. Na área de, principalmente, tecnologia e também desenvolvimento de contact center, porque hoje não tem empresa aqui em Blumenau e eu pego todos os profissionais e desenvolvo, né? Então, por que não desenvolver antes da Ter uma demanda? academia que vai gerando... Isso, exatamente. Então, eu sempre falo para os meus funcionários, olha, se preparem para a oportunidade. Tá, eu estou falando, mas não estou aplicando. O que eu, quanto empresa, estou fazendo para me preparar para as oportunidades, sim, né? exato. Então, esse aí é um futuro próximo que já está no radar, sim. Que maravilha. Quem foi um mentor ou uma inspiração? Olha, a minha primeira é Deus, né? Deus, porque Deus me deu a vida, me deu essa oportunidade, essa missão maravilhosa que tocou meu coração e que eu sigo adiante. Né? Meus pais, que de certa forma, através deles, eu vim para esse mundo, né? As pessoas que me acolheram, que me educaram, né? A minha oma, que não faz mais parte aqui desse plano, mas eternamente grata a ela. Mas o meu marido, que sempre acreditou em mim, sempre, sempre, sempre.
E ele dizia assim, abre a tua empresa, tu faz tão bem feito. E foi ouvir, né, também a voz dos clientes e dele e abrir a empresa. Mas em 2016 eu fiz o Empretec. Não sei se vocês conhecem uma pessoa chamada Nilmar. Nilmar, pô. Então, aí eu lembro que ele me chamou, na época a selecionária era pequenininha, eu e mais 2 pessoas. Ele me chamou e ele falou assim para 2 outras instrutoras, olha, vocês estão vendo essa moça aqui? Sim. Se ela quiser, ela pode ser a melhor agência de empregos de Santa Catarina. Aí eu nunca tinha pensado nisso, né? Dei para ele. Na época era agência de empregos, né? Nunca falaram para mim isso? Como assim? Como é que ele fala para outros isso? Aí eu falei assim, ó, desafio dado é desafio cumprido. Daqui 5 anos nós vamos voltar a conversar. Caraca, que legal. E 5 anos eu chamei ele para ver o crescimento da empresa. Legal, que legal. Ele estava aqui, eu trouxe o Empretec aqui pro eu indico o Empretec para ele mudou minha vida. O Empretec para mim mudou minha vida. O meu também. Mudou minha vida. Mudou aquela chave Gira de dizer a chave, assim, ó, né? eu não preciso ser só pequena. Eu posso ir para o mundo. Não preciso estar... A gente se subestima, né? É isso sempre. mesmo. Sempre a gente substitui. E a última, se você se encontrasse 3 anos atrás, na realidade com 19 anos, 3, 4 anos atrás, se você se encontrasse com 19 anos, o que você falaria para você mesmo? Caraca. Em que pé tu estava? Com 19 anos, tu estava fazendo o que exatamente? Você é porreta aí. Desculpa, é muita autoestima, né, gente? Mas, assim, eu tenho orgulho de mim. Legal. Eu tenho bastante orgulho e eu acho que, acima de tudo... A gente teve que esconder isso há uns anos atrás, não tinha que esconder, Verdade, tipo... concordo contigo. E eu me amo, eu amo as pessoas, eu me amo e eu não tenho medo de falar isso. E eu acho que a gente constrói tudo em cima do amor próprio, né? De se olhar no espelho e dizer, vai lá, faz e você dá conta, de ser inspiração para outras pessoas, porque tiveram pessoas na minha vida que foram a minha inspiração, né? Então, são ciclos na nossa vida. Eu estou numa idade que agora é uma outra finalidade, é uma outra tarefa, né? Que você precisa trazer para esse mundo. Então, eu fico muito feliz com a história que eu conquistei. Eu sou muito orgulhosa de mim mesma. Então, assim. o que você diria para essa menina lá com 19 anos? Vai dar tudo certo? Já, vai dar. Já deu. Então, já tá, deu. Que legal, que legal. Vai por aí Deu mesmo. tudo certo. Não, mas tu diria isso para ela. Ó, fica tranquila que vai dar tudo certo. Mas deixa eu te falar uma coisa que desde muito pequena eu sempre fui muito sonhadora. Eu ficava na minha cama e ficava imaginando como seria a minha vida. Legal. Como seria o meu marido, como seria a minha família, como seria tudo. E assim aconteceu. Por isso que a vida é aquilo que a gente faz com ela. Exatamente. Não tenho dúvida. Do jeitinho que planejei, foi. O nosso cérebro é muito potente, né? Ele é muito forte. A né? quântica, Então, né? É ciência, né? Você atrai aquilo que você pensa, né? Sim. Aí a pessoa diz, mas eu penso positivo e não atrai. Mas lá no fundinho... Tá se obrigando a pensar positivo, e quando na realidade não vem do... pensar positivo também. não adianta Eu de até brinco nada. com os meninos Tem que hoje. executar, A inércia né? Tem que gera colocar em inércia. Ah, E o movimento gera movimento. Então, Sim. precisa também ir atrás de algumas coisas. Tem né? que praticar, colocar em prática tudo não, aquilo e que tá outra, pensando. né? Tem muito talento, eu falo isso. Mas não deixe o talento preso dentro de um baú de tesouro. Abre esse baú, deixa o tesouro brilhar. Às vezes o talento fica ali sem ser explorado, sem ser aproveitado. sem dizer que eu tô aqui. Sem ser aproveitado, né? exatamente. Então, assim, tá lá não aumenta sua rede de relacionamento, não faz nada. Vai lá, entra com a cara e com a coragem, faz acontecer. E o mundo dá voltas, daqui a pouco você vai ver, você está onde você almejou. Eu até brinco que... Né, eu E aí acho você que, pode lançar outro, né? E aí outro, Total. e outro, e outro, Total. e outro. E esse é o legal da vida. Infelizmente acabou. Quero agradecer do fundo do coração Da ter mesma vindo aqui forma. bater um papo. E assim, mais uma surpresa obscena. Eu não imaginava. Pensei, deve ter umas 15, umas 15 pessoas na empresa. 600, eu fiz quase cocô na calça aqui. Quase fiz cocô na calça. Então, obrigado demais assim, por ter vindo aqui, tirado um pouco do Ai, teu eu tempo que e contar essa história agradeço, maravilhosa da mesma que forma. só está começando. Com certeza a Mayra vai voltar depois para falar eu dos 1000 e quero- tantos, Exatamente, 2000, 3000. Depois eu tenho que falar, né, de como que tá esse arrumar da casa. É, né? Que tá exatamente. dando trabalho. É bacana, Mas bacana é bom, mesmo. é bom. Fechado, então. Tá bom? Vamos te Obrigada. trazer de volta aqui para Mayra, falar. obrigado por atender o Pode. nosso convite, né? Obrigado, Rafael, Obrigada. também. Qual que é o arroba da tua esposa? Que agora eu
queria passar pra galera aí. Arroba Numa tal arquiteta arquitetura, incrível. se eu não me engano. Como? Deve ser arroba tal arquitetura. Tal arquitetura, É, fechou. deve ser isso. Ou se não, arroba Bela Almada, pronto. Bela Bela.almada, Almada, tô fechou de tranquilo bola. Tem no também. Insta, né? Lá, busca vai lá nas Tal fotos, Arquitetura. vai em arroba punch.com.br, Vai, tá lá ela vai, marcada em inclu- algumas fotos também. Tem uma foto linda dela lá, né? Várias, né? Uau! Várias. Gente, obrigado, Mayra, mais uma Obrigada. vez. Obrigado a Obrigado você mais que uma vez. acompanhou essa entrevista até agora. Tenho certeza que foi inspiradora para nós, pelo menos foi. Para você também deve ter sido. Por isso, busque outras entrevistas também aqui no Antes Tarde do Que Nunca, que certamente vão te ajudar aí a te orientar, tanto no caminho profissional quanto no pessoal. A Mayra deu uma lição de vida pessoal aqui também. E com certeza você vai ser inspirado por outras conversas que a gente já teve aqui. Grande abraço a todos Tamo e junto. até mais. Valeu.